tópico muito importante aqui para a definição de percentuais de riscos financeiros, de riscos econômicos para tomada de decisão trabalhista, é em relação ao INSS. Por isso que depende de todo o contexto que está sendo avaliado. Se a gente for fazer um risk assessment de vínculos de emprego para uma empregada doméstica, os percentuais vão ser diferentes. Possa ser que sejam diferentes. Porque a gente não tem FGTS de 8 mais 40%, vai ser 8 mais 3, alguma coisa. O INSS é menor também, tá? Então, a probabilidade de sucumbência e de custas, ela reduz também por conta da possibilidade de justiça gratuita. Então, tudo vai depender do contexto que está sendo analisado em si. Outro ponto importante é em relação ao INSS. O que acontece? Aqui, para análise de risco, a gente sempre considera o INSS patronal, que é o INSS da empresa. Acontece, porém, que temos empresas que são enquadradas no Simples Nacional. Empresas enquadradas no Simples Nacional, a depender do enquadramento no Simples, tem vários anexos dentro do Simples, elas não pagam INSS patronal. Então, ainda que essa empresa esteja enquadrada no Simples hoje e que não paga o INSS, se amanhã ou depois ela for desenquadrada do Simples, ela vai começar a pagar esses 20% de INSS. Então, por mais que a gente queira fazer uma análise no contexto atual, o que levaria, de repente, a eliminar essa contribuição do INSS aqui, do risco, não compensa zerar a alíquota de INSS. Por quê? Porque se ao longo da prestação dos serviços a empresa alterar de regime tributário, ela passará a pagar a cota patronal. Então, por isso é interessante manter sempre esse percentual do INSS patronal aqui. Ainda dentro de INSS patronal, a gente tem algumas outras alíquotas que podem interferir diretamente aqui. Por exemplo, a alíquota SAT, que é de seguro acidente de trabalho, tem algumas alíquotas que fazem com que o INSS possa ultrapassar os 20%, tá? Porém, esse valor a gente não coloca aqui no Risk Assessment, por quê? Porque essas alíquotas também podem variar, se a empresa mudar de atividade, tiver algum acidente de trabalho, enfim. Então, são alíquotas que eventualmente podem variar, então não dá para a gente ficar refém disso também. Por isso que a gente estabelece um valor fixo e coloca ali. Essas informações, porém, são importantes que constem no relatório final. Então, a gente precisa falar para o cliente o que foi considerado e o que não foi. Então, por exemplo, se a gente não está considerando alíquotas SAT, alíquotas de terceiros, enfim, isso precisa constar depois no relatório.